Então, pessoal, esse Salmo 103, nós lemos os versos 1 e 2. O salmista, ele está falando, como em outros salmos também aparece essa atitude do salmista, ele está falando com a própria alma, ele está falando com ele mesmo e dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendizer é falar bem, né? Bendizer é agradecer, é falar positivamente. É muito interessante a gente aprender este exercício de louvar a Deus, de render graças e de bendizer, porque isso muda a nossa mente. Nós não percebemos, mas como seres humanos, que nascemos nesta condição de pecadores imperfeitos, a nossa humanidade imperfeita, ela tende a empurrar nosso pensamento, nossa mentalidade para baixo, para ideias negativas. Por causa do medo, por causa das ameaças, por causa das experiências negativas da nossa vida, a gente tende a ser mais impressionado e ter uma memória mais aguda, mais acentuada com as coisas ruins. Então, quando o salmista diz para a sua própria alma: bendiga a Deus, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome, ele está indo numa direção oposta a esta direção natural, a esta inclinação da nossa natureza. E é muito, muito precioso e interessante você perceber isso, aprender a falar bem de Deus, aprender a agradecer a Deus, aprender a desenvolver uma atitude interior de gratidão. Porque quando você treina isso, quando você acredita nisso, quando você se coloca desta maneira e vai de uma forma contrária à sua tendência natural, você está abrindo a sua mente, o seu coração, o seu mundo interior para a influência do Espírito Santo de Deus. E aqui ele diz assim: tudo o que há em mim, tudo o que há em mim. Veja, quando você pensa, essa é uma área. Quando você fala, pensar é uma função, falar é outra. A nossa língua e o centro da fala no nosso cérebro é o local do cérebro que tem mais conexões com o resto do cérebro. E o cérebro é o local do corpo que tem mais conexão com todo o corpo. Então, quando você pensa é uma coisa, quando você diz é outra coisa, é outro nível. E ele chega a dizer aqui: bendize, ó minha alma, ao Senhor, agradeça, louva,
e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Então, quando você pensa, quando você fala, quando você expressa com a expressão corporal, o seu corpo, você levanta as mãos, você levanta a cabeça, você abre os braços e diz: bendito és tu, ó Deus. Toda a sua mente, todo o seu corpo está voltado para este exercício, para esta prática. E isso traz saúde para você. Isso afasta a sua tendência daquela de se fixar nas coisas negativas. Todos nós temos essa tendência. E no verso 2 ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, neste aprendizado de bendizer a Deus, de render graças, de desenvolver a atitude de gratidão, você precisa lembrar, você precisa ativar sua memória. Não te esqueças. No Velho Testamento, Moisés escrevendo lá no Pentateuco, em Êxodos, em Deuteronômio, Deus fala através dele muitas vezes: lembre-se que você esteve escravo no Egito, lembre-se que você passou pelo deserto e eu te alimentei, lembre-se dos milagres que eu fiz, lembre. Então, para a gente desenvolver a atitude interior de gratidão, a gente precisa lembrar ativamente o que Deus fez por você. Você pode olhar para Deus, pensar no seu coração e dizer: Deus, obrigado porque eu existo. Você existe, você é um milagre. A própria existência é uma ação divina, sobrenatural, milagrosa. Ah, mas tem milhões, bilhões de pessoas na Terra, já tiveram bilhões e bilhões de pessoas. Mas cada um é único e é um milagre. E a sua alma é eterna. E você existe para sempre. E Deus criou você à imagem e semelhança dele. Então você pode dizer: Deus, muito obrigado porque eu existo. Às vezes é difícil, né? Porque existir não é fácil. Traz luta, sofrimento, tem o dia a dia, tem os problemas, e a gente vai se acostumando a olhar para aquele lado negativo. A gente vai se acostumando a lembrar aquelas coisas, prestar mais atenção nas coisas negativas. Por que vocês acham que nas mídias, que a imprensa só dá notícia ruim? A gente pensa assim: não, a mídia só dá notícia ruim porque ela é interesseira, quer ter público e quer ter dinheiro. É uma parte da verdade, mas não é toda a verdade. A mídia coloca a notícia que o povo quer ver, que o povo quer ouvir. Se teve uma tromba d'água lá no Rio Grande do Sul, hoje a mídia vai dizer. Mas você imagina se a mídia diz assim:
Hoje, o Instituto de Meteorologia do Rio Grande do Sul acertou em cheio. Fez sol pela manhã e choveu à tarde. Que notícia é essa? Isso não dá mídia, isso não dá público. Mas se teve uma tromba d'água, aí um fala para o outro. Então, por que a mídia só dá notícia forte? Terremoto, caiu avião lá na Índia. É porque o povo gosta disso. O povo consome. E o povo gosta e consome por quê? Por causa da nossa tendência de nos apegar às coisas negativas. Por causa das ameaças. As coisas negativas nos ativam o alerta. Não quer dizer que nós devamos viver alienados. Eu vou apertar um botãozinho aqui e vou agora viver o jogo do contente. Eu faço de contas que está tudo bem na minha vida, e em tudo eu vou olhar positivamente e vou ficar obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus. Querendo enfatizar o positivo em vez do negativo. Não é isso. É você olhar para Deus e lembrar o que Ele já fez, como Ele te livrou, como Ele te deu proteção, como Ele te sustentou, e você dizer, Senhor, muito obrigado. Não é jogo do contente, porque não é falso. Você não vai falar de coisas artificiais, inventadas. Você vai lembrar das coisas que aconteceram, fatos. Você vai lembrar que você teve um pai e uma mãe que cuidou de você. Pastor, mas me desculpa, a maioria teve pai e mãe. Meu pai largou a minha mãe na hora que eu fui embora. Foi-se embora na hora que eu nasci. Um dos caras mais ricos do mundo, Steve Jobs, ele estava para ser adotado. A mãe dele era uma jovem mulher que engravidou, não queria ter o filho, mas foi convencida a fazer a doação. Então, já durante a gravidez, ela se inscreveu para fazer uma doação. E tinha um casal de advogados que estava na fila, e esses iam ser os pais do Steve Jobs. Só que quando eles descobriram que era menino, no dia que descobriram, no dia que ele nasceu, ou poucos dias antes, esse casal desistiu de adotar o Jobs. E aí, um senhor que era um mecânico, católico, cristão, com a esposa dele, adotaram o Steve Jobs. O cara era um gênio. O cara era um superdotado. Foi para cá, foi para lá, foi para cá, foi para lá, fundou a Apple, o Macintosh, o primeiro computador da Apple, empresa, uma das mais valiosas do mundo hoje, inventou um monte de coisa, de certa maneira ele que fez o celular dar um salto. O cara era um gênio, e Deus abençoou a vida daquele homem. Ele inventou tantas coisas importantes, e teve aquele pai, aquela mãe. Ele não morreu, ele não foi sacrificado no ventre, a mãe dele não fez aborto. Não sei se vocês sabiam, a mãe do Cristiano Ronaldo esteve para fazer aborto, e houve pressão da família toda para que ela abortasse o Cristiano Ronaldo. E ela ficou firme e decidiu
não abortar aquele filho. E o cara hoje é um sucesso, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Deus te protegeu. Mesmo que o seu pai tenha ido embora, Deus te deu a vida. E Ele sustentou a sua mãe, ela cuidou de você. Te deu comidinha, te levou no colo, e você está aqui, e este é um milagre de Deus. Você hoje pode dizer: Deus, muito obrigado, porque eu existo e porque eu estou aqui. E eu quero te agradecer pela minha vida, pela minha existência. Então, quando você se dispõe a bendizer, a pensar, a falar, a expressar gratidão com todo o seu corpo, e quando você se disciplina para lembrar todas as vitórias e bênçãos e superações e lutas que Deus te deu, sua mente, seu corpo, sua alma vão começar a mudar aquela tendência de se fixar no negativo para se fixar nas coisas boas. E é impressionante. Já ouviram falar da lei de Murphy? Lei de Murphy é: na hora que você vai pegar o ônibus, ele sai. Lei de Murphy é: tudo que você escolhe fazer, naquela hora muda, dá errado. Você está numa fila de carro, muda de fila. Aí aquela nova fila que você foi, para, e a que você estava, anda. Aí você diz: poxa, lei de Murphy. Essa lei de Murphy existe? Não. Não existe isso. Mas ela expressa como a nossa mente funciona. Que a nossa mente lembra muito mais das coisas negativas do que das coisas positivas. A vez que você chegou na parada e o ônibus acabou de chegar e você pegou, essa você não lembra tanto. Na outra vez que você mudou de faixa e aquela outra faixa andou mais, não te impactou tanto. Então, na que ocorre o fato negativo, é que você lembra, tá vendo? Olha só, o negativo fica sempre muito mais evidente, mais importante. Por isso a Bíblia manda a gente lembrar. Por isso a Bíblia manda a gente não esquecer as bênçãos. Porque quando você começa a lembrar ativamente as coisas boas de Deus, sua mentalidade, que é ligada no padrão lei de Murphy, vai se modificando e você vai aprendendo a ver as coisas de maneira mais equilibrada. Todos os dias a gente está: hoje está bom, hoje está maravilhoso, hoje vai dar tudo certo. Aí no outro dia você fala: hoje está tudo dando errado, hoje vai dar tudo errado. Todo dia você sobe a montanha, desce a montanha. Todos nós andamos de montanha-russa direto. Você fica pensando que é só você que anda de montanha-russa? Todo mundo anda de montanha-russa. Mas nós podemos aprender a andar com Deus e não ficar com a nossa vida interior, nossos pensamentos, nossas emoções flutuando tanto. Por quê? Quando você se apoia nele, quando você se relaciona com ele, quando você aprende a agradecer, você aprende a olhar, aprende a depender dele, e você não vai ficar todo dia andando de montanha-russa. Você vai melhorar, e é interessante porque quanto mais uma atitude saudável, positiva você tem, mais a sua fé é ativada.
E a sua fé não está plugada no 220. Sua fé não está plugada numa fonte do petróleo. Não, a sua fé está plugada no nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E quanto mais você pluga a sua fé no nome de Jesus, que morreu pelos seus pecados, que ressuscitou dentre os mortos e está a seu favor. Pensa, Jesus, ele não está olhando para a sua vida, falando, vamos ver, pensando assim, vamos ver o que esse vacilão hoje vai fazer, porque eu quero dar uma lapada nele. A gente às vezes pensa que Deus olha para a gente desse jeito. Jesus olha para você e diz, esta minha filha, como eu quero abençoar ela. Eu quero acompanhar este meu filho. E eu quero proteger a vida dele. Eu quero dar a mão. Eu quero ensinar para ele a andar nos caminhos retos. Para que a vida dele vá bem. É assim que Deus funciona, porque Deus é amor. Então, quando você se dispõe a agradecer, devagarinho sua mente, seu coração vão saindo do padrão Lady Murphy. O negativo vai perdendo força. E as coisas boas de Deus na sua vida vão ganhando força. Sua fé que está no Senhor, que não está na tomada do 220, a sua fé não está em pessoas, não está em circunstâncias, não está em instituições, em estruturas humanas. A sua fé está no Senhor que criou o céu e a terra. Aí é sério, é vero, é real. Ele começa a influenciar o seu dia a dia, o seu pensamento, as suas emoções. Você vai aprendendo a não andar tanto de montanha-russa. Porque montanha-russa sobe, 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 depois desce, depois vira de cabeça para baixo. É aquela situação que você acha que vai morrer. As circunstâncias difíceis, adversas, complicadas. Porque veja bem, nós não temos poder para controlar as circunstâncias. Nós não temos poder para... Muitos cristãos pensam assim, bom, Deus é meu pai, Ele é bom, então eu vou controlar tudo à minha volta através do trono. Aí eu vou ficar orando de manhã, de tarde, de noite, para tentar manipular o mundo à minha volta, sempre a meu favor, do meu jeitinho. Eu digo para você, não é bem assim que funciona. Embora, quando você começa a agradecer e caminhar com Ele, se conectar, a presença de Deus faz as coisas darem certo, sim. As bênçãos do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que nós teremos tribulação. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele não promete uma carteirinha de salvo-conduto para o sofrimento. Não, você vai me seguir que você não vai ter mais problema e sofrimento. Não, você vai ter problema e sofrimento, sim. Você viu o testemunho do Paulo José falando da luta que a esposa dele está enfrentando com uma enfermidade grave. E você viu ali a Lisete também falando que ela teve uma bênção. Então, o cristão vai ter problema sim. Só que o Senhor estará contigo na hora da aflição. E Ele vai te dar força. E você vai dar a volta por cima. E você vai vencer. O que faz a diferença é que o Senhor é a tua fortaleza. E Ele vai te impulsionar. E Ele vai te dar as estratégias de como lidar com os problemas. Então,
E isso vai fazer a diferença. Louvado seja o nome de Deus. Então vamos orar. Vamos fazer um propósito de praticar o não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Fazer um propósito de lembrar as coisas que Deus fez, de sermos proativos nas nossas lembranças, nas coisas positivas, nas bênçãos e promessas do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque nós temos o Senhor, e o Senhor é verdadeiro, é real na nossa vida. O Senhor que fez o céu e a terra. Muito obrigado, porque nós temos Jesus, nosso sacerdote, Salvador, que intercede por nós. Muito obrigado, porque temos o Espírito Santo conosco para nos ensinar. E queremos aprender, Senhor, a lembrar das tuas bênçãos. Queremos aprender a desenvolver uma atitude de gratidão em nosso coração, não só no pensamento, também nas palavras, também todo o nosso corpo, que tudo que há em nós, pulmões, coração, rins, vasos sanguíneos, pele, ossos, toda a nossa estrutura, entre nessa sintonia, nesta sinfonia de sermos agradecidos a Deus. E a paz do Senhor vai enchendo a nossa mente, vai enchendo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.